Bom dia, gente querida, de paz e bem. Mais uma vez eu desejo de coração um abençoado domingo para todos e todas. Mais uma vez estamos aqui reunidos em torno dessa circularidade amorosa para meditarmos, para conversar. Aqui é uma roda de conversa a partir da provocação do Evangelho. O Evangelho que sempre nos provoca, e nos convoca ao caminhar com Jesus. E hoje, de forma muito especial, sobre a questão dessa ética do caminho daqueles que seguem a Jesus. E como não poderia deixar de ser, trazendo essa palavra para o contexto em que estamos vivendo, para a realidade de guerra que estamos vivendo, dos conflitos, dos poderes, dos impérios, dos senhores da guerra e das armas. Ainda não me conhece, sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Diocese Sul-Ocidental. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. E antes que o reverendo esqueça, curta, compartilhe em suas redes sociais este programa. Isso ajuda a divulgar o canal. E também se inscreva no canal Paz e Bem, venha fazer parte desta comunidade de espiritualidade plural e de paz. E caso você possa, caso você queira, algo que é muito difícil dentro da realidade que a gente está vivendo, mas a gente também precisa, é a sua assinatura solidária. Faça a sua assinatura solidária, colabore e contribua, dessa forma, para o crescimento do canal. Tá bom? Com esse dinheiro a gente mantém, cria uma série de eventos, pode pensar, inclusive, nessas ações, essas retomadas. Eu acho que é algo muito importante na construção e consolidação desse canal. Tá bom assim? Mas, enfim, vamos ao programa de hoje e vamos à questão do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é uma continuação das leituras que nós estamos fazendo dos últimos 2 domingos. No domingo passado, nós falamos sobre amar os inimigos. E nós vimos que esse texto foi usado e abusado numa dimensão de conformismo. E esse texto sobre o amar os inimigos, por sua vez, estava relacionado ao do domingo anterior a este, que era exatamente sobre as bem-aventuranças e os ais. Porque um texto não pode ser tirado de contexto, porque aí ele serve às ideologias, às fake news, aos fundamentalismos e toda coisa que não ajuda a esclarecer o Evangelho. Então a gente, só para retomar a caminhada, a gente viu que Jesus fala do bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E vimos também que ai de vós os ricos, porque já são saciados. Então, nessa dimensão dos paralelismos entre pobres e ricos, entre aqueles que perseguem profetas, e aqueles profetas que lutam pela justiça e que por isso são perseguidos, a gente pensa que as relações do poder e do sistema, da violência, da guerra, da morte, da intolerância, do ódio, precisa ser quebrado. E aí Jesus coloca uma outra relação que deve se ter, de não
retribuir o mal com o mal, não é? Mas também não amar só aqueles que a gente ama, né? Mas também os nossos inimigos. E a forma de amar os nossos inimigos é lutando pela justiça, é lutando pela verdade, é se comprometendo com o caminho do reino. Nós vimos isso nos domingos passados. Por que eu estou colocando mais uma vez, essa questão? Para que a gente perceba que um texto não está isolado, que há um encadeamento de ideias. Quando Jesus fala isso, ele está, na verdade, continuando um raciocínio, né? Que apenas por uma questão didática a gente divide, no sentido de que durante os domingos a gente possa ter acesso, né? Ter uma meditação em torno daquele trecho, daquela perícope, né? Mas, claro que isso faz parte de um texto. E Jesus está falando para os seus discípulos, diante de uma multidão que buscava cura, que buscava amparo, diante de uma população que sofria a dominação do império, né? E que tinha os seus títeres, né? Tinham os seus tiranos locais mantidos através da força do poder econômico e do poder das armas. Então, é esse povo pobre que Jesus dirige a palavra e fala exatamente para esse povo sobre as relações de poder que se colocam diante dessa situação. De forma muito especial hoje, vamos falar sobre a questão do discipulado, daquele que caminha com Jesus, daquela que caminha com Jesus. Aquela pessoa que está ali, né, fazendo o caminho. E aí Jesus coloca 3 imagens poderosíssimas. O texto está em Lucas, capítulo 6, de 39 até o 49. Eu vou ler, porque o texto, enfim, ele é autoexplicativo, né? Ele é autoexplicativo. O que a gente vai fazer, então, é tentar trazer essa leitura para dentro dessa dimensão do contexto político, do contexto de conflito, de guerra que a gente está vivendo. Sabendo que a questão da guerra e o destaque midiático da guerra, dentro dessa guerra, né, da Ucrânia, a gente tem que ver que ela se dá dentro do espaço, do quintal, né, europeu. Sabendo que a guerra é o cotidiano do Oriente Médio, é o cotidiano da África. E essas guerras, elas servem aos impérios, porque elas não são um acontecimento fortuito, né? Alguma questão ali, né, passageira ou transitória de um conflito aqui e acolá. Mas elas são alimentadas por essa indústria das armas, né, pelos grandes negócios da morte. Também da questão da geopolítica, do poder econômico e político. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente, por exemplo, eu vejo, né, vi algumas pessoas falarem em Terceira Guerra Mundial, Apocalipse e tal, porque uma das formas de dominação é através do medo, né? Uma das formas de dominação é exatamente espalhar essas dimensões do medo para que as pessoas, através do medo, não tenham capacidade de racionalizar, de raciocinar sobre a questão do contexto em que essa guerra e esse conflito se estabelece. Hoje, Jesus vai nos falar mais uma pista para o entendimento dessa realidade. Vamos à leitura, Lucas 6, 39 a 49. E Jesus lhes disse ainda uma parábola. Por acaso um cego consegue guiar outro cego? Os dois não cairão no mesmo buraco? O discípulo não está acima do mestre, e todo discípulo bem preparado será como o seu mestre.
Por que você repara o cisco que está no olho de seu irmão e não percebe a trave que está em seu próprio olho? Como pode você dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco que está no seu olho, se você não enxerga a trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave de seu próprio olho, e então você verá bem para tirar o cisco do olho de seu irmão. Porque não existe árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. De fato, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se apanham uvas de sarças. Quem é bom, tira o que é bom, do bom tesouro do próprio coração. Quem é mau, tira o que é mau, do mau tesouro do próprio coração. Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Vou lhes mostrar com quem se parece. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e põe em prática. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce na rocha. Veio a enchente, a enxurrada, bateu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Mas aquele que escuta e não põe em prática é como um homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. A enxurrada bateu contra a casa e logo ela desabou. E foi grande, grande a ruína desta casa. O texto é autoexplicativo. Pois é. Quando a gente lê esse texto, a partir desses conflitos, né, dos impérios, do olhar, o cisco no olho do outro e não ver a trave que está diante dos olhos, e a gente vê nos discursos, né, aquilo que está cheio o coração, mesmo que esse discurso às vezes pareça melífluo, né, pareça adocicado, né, cheio de posturas diplomáticas, questões assim, né, que na verdade mais escondem do que revelam, a gente sabe o que está ali no coração. Quais são os interesses desses conflitos, dessas guerras? Quem sofre é o povo pobre, assim como esse povo aqui, que a quem Jesus fala. Diante do conflito dos poderosos, hipócritas, vocês veem muito mais a questão da questão, né, do cisco no olho do outro e não vê a trave que está diante de si. Um jogando aquilo que o Carl Gustav Jung, falava da sombra, projetando no outro a escuridão de si mesmo, para afirmar, né, as 10 razões das guerras. Porque esses conflitos atendem a esses interesses. Os interesses econômicos e geopolíticos, como eu disse, dessas nações. E dessas nações entendidas aqui não como seu povo, mas como os grupos econômicos do capital que comandam e de que os representantes, os presidentes, são, na verdade, né, porta-vozes, são expressões legalistas desse poder. De que o coração está cheio? Quando se fala tanto em intolerância, né, quando se fala tanto em preconceito, a fala de arrogância, a fala de prepotência, de ódio, dos gabinetes e dos salões ovais, triangulares, quadrangulares, enfim, dos salões, das grandes mesas. O que é que está aqui? O que é que está aqui no coração? E o que nos resta fazer? Aquele que segue, fazer exatamente aquilo que eles não fazem. É estar cheio, né, da boa nova do reino, e por isso a palavra é expressão
dessa graça de Deus. Por que é gratuidade? Porque não é pago com dinheiro, né, com dinheiro e com as forças do capital, das ações das empresas das armas. Isso é que aquele que é porta-voz da Boa Nova deve emitir. Diante do discurso do ódio, não um discurso vazio de uma paz, né, que, na verdade, trabalha mais para a guerra do que pela paz, mas uma paz radicada na justiça entre os povos, no reconhecimento, né, dos pobres, dos miseráveis, do reconhecimento da igualdade, do espaço de fraternidade entre os povos, que vai de encontro aos interesses dos senhores da guerra e do capital e das armas, da intolerância, da arrogância, da prepotência, do ódio, da violência. Porque esses, né, ao longo da história, têm visto muito mais o cisco no olho do outro do que a trave que tem diante de si. Hipócritas. E o que nos cabe fazer é sermos como essa pessoa prudente, que não só escuta e diz Senhor, Senhor, mas também põe em prática. Isso que eu estou falando. Trazer dentro do coração, cultivar na vida essas ações pela justiça social. É isso. E dentro desse painel, quando o tempo adverso chega, quando a dificuldade tenta nos arrastar, quando os problemas se assomam, a gente está firme na fé. A gente está na confiança, né? Com fidelidade, ali, persistindo no caminho. Não se abalar com os ventos de guerra daqui e dali. E achar que é o fim do mundo, que achar que é a terceira guerra. Mas continuar. Né? Percebendo que essas guerras atendem aos interesses das forças do poder de sempre, do império, né, que usava desses mesmos expedientes no tempo de Jesus. E os impérios que usam dos mesmos expedientes do de hoje. Mesmo que atendam por vários nomes: Rússia, Ucrânia, União Europeia, Estados Unidos, enfim. A gente precisa, nisso, ter a lucidez, a sabedoria e compreender, né, dentro da complexidade desse quadro, esses vários interesses em jogo. Então, dentro disso, dentro dessa visão, dentro desse espaço, eu gostaria de deixar uma oração pela paz. Que a gente pudesse orar pela paz. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha compaixão do povo ucraniano, tenha compaixão do povo pobre, da população civil, né, que sofre com as ações, né, deliberadas, pensadas, premeditadas das lideranças do mundo, dos impérios. Oremos pela paz. Ó Deus, que és o autor da paz, a quem conhecer é possuir a vida eterna, e a quem servir é a plena liberdade, conserva, sob tua proteção, as pessoas que humilde invocam teu nome, a fim de que, na certeza de teu amparo, jamais temamos as forças do mal, mediante o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a bênção de Deus esteja sobre nós. Que a força de Deus nos guie.
poder de Deus nos preserve. A sabedoria de Deus nos ilumine. A mão de Deus nos ampare. O caminho de Deus nos oriente. O escudo de Deus nos defenda. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe, hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, que derrame paz sobre tua vida, sobre a humanidade. Porque, diante da guerra, os ricos ficam mais ricos. Quem sofre e morre são os pobres. Faz bem, gente. Faz bem.